Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 9 de julho de 2020 e o título é Vida Gourmet. Bora lá. Observando distraída um pacote de alimento com os dizeres conservar em local seco e fresco, me vi transferindo esse tipo de cuidado para os relacionamentos humanos. Muitas vezes eles deterioram por falta de cuidados na conservação. Esquecemos de manter o frescor do início, o humor e a leveza. Assim como deixamos muitas vezes de mantê-lo aquecido na temperatura ideal para ser saboreado e degustado com prazer. Algumas pessoas, até por comodismo ou por pura preguiça, o consomem frio, mas que prazer há nisso? É uma atitude saudável? Se deixam levar apenas pelo hábito e pela rotina, sem saborear, sem atentar para os detalhes e especiarias. Cada dia tem o mesmo gosto, o mesmo sabor insosso. Tudo é vivido de forma automática. A vida segue sem o menor tempero, mas nunca será tarde demais para mudar a dieta, o cardápio e os condimentos. Preparar um bom dia, cheio de frescor e doçura como uma salada de frutas. Tardes acolhedoras como um café com bolo. E noites com ervas especiais e uma pitada de pimenta para mexer com os sentidos. E que tal, de vez em quando, revirar esse menu? Apimentar as manhãs, adoçar as tardes e se aconchegar à noite? Vire, revire, remexa, modifique, teste ingredientes, misture cores e sabores. Experimente. Cada dia pode trazer uma experiência nova e surpreendente. Aprecie cada minuto como a melhor e mais deliciosa iguaria. Troque a vida fast food por uma prazerosa vida gourmet, com os melhores ingredientes, carinho, tempo e atenção. Afinal, nós merecemos. Então, vamos lá. Nesse texto, esse texto serve para uma série de situações da nossa vida, serve para relacionamentos, né? Porque assim, acontece muito, né? Às vezes a gente vê assim os relacionamentos que a gente fala que esfriaram, né? Que as coisas não são mais. A coisa vai ficando assim morna e as pessoas vão empurrando de barriga, né? Não tem mais. Lógico que com o tempo, né, as relações vão mudando, mas não necessariamente que isso vá se modificar para uma coisa pior, né? Muitas, justamente porque com o tempo a gente vai conhecendo melhor as pessoas. Então, isso eu acho que é algo que ajuda e não que atrapalhe, né? Porque a gente vai se aprofundando, inclusive, nos relacionamentos, né? Muitas vezes, quando um relacionamento começa, aí tem aquela coisa da paixão, aquela, né, intensidade. Com o passar do tempo, já não tem mais essa intensidade, mas existe uma cumplicidade, uma parceria que supera em muito a fase da paixão, porque a paixão, por mais que seja, né, algo bom naquele momento, ela também tem o lado negativo, que é da insegurança, do medo, daquela coisa do medo de perder, porque é tudo muito intenso. E com o passar do tempo, vai se adquirindo confiança, né? Vai se adquirindo conhecimento, a gente começa a conhecer mais profundamente as pessoas, aí sabe o que pode confiar, cria laços mais profundos, cria-se parceria. Só que também, por outro lado, muitas vezes as pessoas acabam achando que, como já tem, né, aquele vínculo muito forte, tudo não precisa mais cuidar. E vai relaxando, vai deixando de dar atenção, né, para aquele relacionamento. E aí, aí quando às vezes percebe, a coisa já ficou tão solta, tão frouxa, que às vezes já perdeu o sentido, perdeu
o sentimento que sustentava aquilo, porque todo tipo de relacionamento, isso não é só relacionamento afetivo, homem e mulher, mas assim, as relações como um todo, né? Das nossas amizades, das nossas relações familiares, a gente tem que ter cuidado e atenção constante, né? Que nem uma plantinha, se você deixar de regar, ela vai morrer, ela vai secar, vai morrer. E assim são as relações, né? Uma amizade, por exemplo, que às vezes isso acontece, muitas vezes só uma pessoa cuida, só uma pessoa procura, só uma pessoa ajuda quando o outro precisa e o outro não dá muita atenção, não está nem aí. A gente não faz as coisas esperando retribuição, mas também quando não há, quando a gente percebe que não tem reciprocidade nunca, aí a gente também acaba largando, né, um pouco, fala, olha, algo que não vale a pena investir, o que não é verdadeiro, né, porque todo relacionamento é uma via de mão dupla, né, há uma troca ali, se não mantém troca, acaba perdendo o sentido. E às vezes as pessoas não têm esse cuidado, né, essa atenção, e aí as coisas realmente vão, como eu falo, perdendo o sabor, perdendo o tempero, fica aquela coisa sem gosto, né? Então é aquela coisa, deixa a vida me levar, né? Em vez da gente levar a vida, que é muito melhor, e, e muitas relações que poderiam ser duradouras acabam se rompendo por conta dessa falta de cuidado, né? Dessa falta de, como eu disse, brinquei lá, né? De conservação, né? De não conservar da forma adequada. E a gente também, às vezes, fazer os movimentos que precisa, porque quando a gente deixa as coisas muito estagnadas, né, porque é a tal da zona de conforto, né, que tem aquela frase, né, que a zona de conforto é um lugar lindo, pena que lá, nada lá cresce. Então fica assim, naquela zona de conforto, aquela coisinha, né, parada, e sem movimentos. E eu acho que é da essência do ser humano essa movimentação, a novidade, né? As coisas sempre acontecendo, né? Fazer que as coisas aconteçam. A gente está sempre evoluindo, sempre caminhando, sempre aprendendo algo novo. Então a gente tem que trazer esse tipo de essência para as nossas experiências, para as nossas convivências, né? E também aí eu faço também uma analogia, né, da gente mudar, escolher temperos novos, experimentar, mudar as rotinas, né? Às vezes, que nem apimentar as manhãs, tornar as tardes acolhedoras, ou então tornar as noites acolhedoras, e fazendo esses movimentos, né? Para dar, para sustentar, para manter sempre a vida com cor, com sabor, com movimento. Porque coisa para, é que nem a água parada ela estraga. Então a gente tem que estar sempre se movimentando. Até o nosso corpo, por exemplo. Se a gente não o movimenta, não faz atividade física, não caminha, não faz qualquer coisa, vai chegando uma hora que a gente vai atrofiando também. E assim as nossas relações também. Se não movimenta, também atrofia. E tudo na vida. E, inclusive, este cuidado também em relação a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente deixa de dar atenção aos nossos anseios, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, a nós mesmos, até o cuidado físico com a gente mesmo, cuidar da nossa saúde, cuidar da gente, se presentear, às vezes separar um tempinho para fazer coisas que a gente gosta, que nos dão prazer. Isso é também importante, porque não é só também são os relacionamentos
com as pessoas com as quais a gente convive, em todos os círculos, né? Mas também o relacionamento que a gente tem com a gente, porque quando a gente cuida da gente e a gente se sente feliz conosco, a gente espalha isso, a gente divide isso, a gente amplia esse sentimento, né? Então, primeiro, a primeira relação que a gente tem que cuidar é justamente a relação da gente com a gente mesmo, né? É aprender a trabalhar a solitude, né? Estar bem com a gente mesmo, sentir bem com a nossa própria companhia, porque aí a gente vai se tornar uma ótima companhia para todas as pessoas com as quais a gente convive, né? Porque quando você é uma pessoa, aí trazendo para o texto da Vida Gourmet, né? Você é uma pessoa doce, então você é uma pessoa agradável, né? Uma pessoa é, que, que vai trazer um bom paladar, um bom convívio, né? Para onde você estiver. Agora, aquela pessoa que está mal conservada ali, está se deteriorando, às vezes se torna uma pessoa amarga, né? É que nem, por exemplo, se fazer um suco de laranja. Se você não tomar ele fresquinho ali, ele vai amargando, né? Então, e aí acaba ficando intragável. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar para não trazer esse amargor para nossa vida, não deixar nossa vida azeda, né? Uma vida com azedume, uma vida muito ácida. Então, fazendo essa analogia assim, trazer sabor para nossa vida, né? Alegria, espalhar alegria por onde a gente passar, e isso vai causar, vai criar o quê? Boas memórias, né? A gente não tem, com alimentos, a gente não tem as memórias afetivas, né? Não tem, hoje em dia até tem restaurantes aí de comida afetiva, né? Que é aquelas comidas mais tradicionais, assim, que a gente lembra da nossa infância. Então, por exemplo, para mim, né? Bolinho de chuva, adoro, me traz essa lembrança, né? De juntar a família para tomar um cafezinho da tarde, com bolo, com bolinho de chuva, né? Coisa que a avó da gente fazia. Minha avó fazia aqueles bolinhos de polvilho, né? Que ela fritava, tal. Nossa, então assim, é coisa que traz, que não é só não agrada só o paladar, né? Ele aquece o coração da gente, traz toda aquela carga de boas memórias, de boas lembranças, de momentos de alegria, de compartilhamento, de felicidade. E a gente tem que, então, trabalhar a nossa vida para fazer com que a gente vá também produzindo e deixando, né, um legado de memórias assim afetivas, de alegria, de amor, de partilha, né, de contribuição. E, e isso vai fazer na nossa vida realmente uma vida mais saborosa, né? Mais cheia de cor e de sabor, né? Como se a gente tivesse realmente é, vivendo se alimentando, né? Se alimentando de coisas saudáveis e deliciosas, né? E aí isso faz da nossa vida uma vida muito mais leve, mais agradável e mais feliz, certo? Então, que a gente aí tenha uma vida muito gostosinha, certo? Então é isso, gente. Esse texto foi mais uma brincadeira, assim, uma comparação, uma analogia. Eu gosto de fazer esse tipo de comparação, porque traz, né, as imagens, né, a gente imagina, consegue visualizar melhor as coisas que às vezes a gente precisa movimentar na nossa vida, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.